Abraão já estava bem velho e o Senhor Deus o havia abençoado em tudo. Um dia ele chamou o seu empregado mais antigo, que tomava conta de tudo o que ele tinha, e disse: Põe a mão por debaixo da minha coxa e faça um juramento. Jure pelo Senhor, o Deus do céu e da terra, que você não deixará que o meu filho Isaque case com nenhuma mulher desse país de Canaã onde estou morando. Vá até a minha terra e escolha no meio dos seus parentes uma esposa para Isaque. O empregado perguntou: E o que é que eu faço se a moça não quiser vir comigo? Devo levar o seu filho de volta para a terra de onde o senhor veio? Abraão respondeu: Não, não faça meu filho voltar para lá de jeito nenhum. O Senhor, o Deus do céu, me tirou da casa do meu pai e da terra dos meus parentes e jurou que daria essa terra aos meus descendentes. Ele vai enviar o seu anjo para guiá-lo e assim você conseguirá arranjar uma mulher para o meu filho. Se a moça não quiser vir, você ficará livre desse juramento, porém não leve meu filho de volta para lá de jeito nenhum. Então o empregado pôs a mão por baixo da coxa de Abraão e jurou que faria o que ele havia ordenado. Em seguida, o empregado pegou 10 camelos de Abraão e uma porção de presentes e foi até a cidade onde Naor havia morado, na Mesopotâmia. Quando o empregado chegou, fez os camelos se ajoelharem perto do poço fora da cidade. Era de tardinha, a hora em que as mulheres vinham buscar a água. Aí ele orou assim: Ó Senhor, Deus do meu patrão Abraão, faze com que tudo dê certo e sê bondoso para com meu patrão. Eu estou aqui perto do poço onde as moças da cidade vêm para tirar a água. Vou dizer a uma delas: por favor, abaixe o seu pote para que eu beba um pouco de água. Se ela disser assim: beba e eu vou dar água também para os seus camelos, que seja essa moça que escolhesse para o teu servo Isaque. Se isso acontecer, ficarei sabendo que fosse bondoso para o meu patrão. Ele nem havia acabado a oração quando Rebeca veio carregando seu pote no ombro. Ela era filha de Betuel, que era filho de Milca e de Naor, o irmão de Abraão. Rebeca era uma linda moça, ainda virgem. Nenhum homem havia tocado nela. Ela desceu até o poço, encheu o seu pote e subiu. Então o empregado de Abraão foi correndo se encontrar com ela e disse: Por favor, deixe que eu beba um pouco da água do seu pote. O senhor pode beber, respondeu ela, e rapidamente abaixou o pote e segurou enquanto ele bebia. Depois de lhe dar de beber, a moça disse: Vou tirar água também para os seus camelos e lhe darei de beber o quanto quiserem. Rapidamente ela despejou a água no bebedouro e correu várias vezes ao poço a fim de tirar a água para todos os camelos. Enquanto isso, o homem, sem dizer nada, ficou observando a moça para saber se o Senhor Deus havia ou não abençoado a sua viagem. Quando os camelos acabaram de beber, o homem pegou a argola de ouro que pesava 6 gramas e colocou no nariz dela. E também lhe deu 2 pulseiras de ouro que pesavam mais de 100 gramas. Em seguida perguntou: Por favor, diga quem é o seu pai. Será que na casa dele há lugar para os meus homens e eu passarmos a noite? Ela respondeu: Eu sou filha de Betuel, filho de Milca e de Naor. Na nossa casa há lugar para dormir e também bastante palha e capim para os camelos. Então o homem se ajoelhou e adorou a Deus, o Senhor. Ele disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Abraão, meu patrão, pois foi fiel e bondoso com ele, guiando-me diretamente até a casa dos seus parentes. A moça foi correndo para a casa de sua mãe e contou o que havia acontecido. Rebeca tinha um irmão chamado Labão, a qual viu a argola no nariz da irmã e as pulseiras nos seus braços e a ouviu contar o que o homem havia dito para ela. Labão saiu correndo e foi buscar o empregado de Abraão, que havia ficado de pé ao lado dos camelos, ali perto do poço. Labão disse: Venha comigo, homem abençoado por Deus, o Senhor, porque você está aí fora, já preparei a casa e também um lugar para os camelos. Então o homem entrou na casa. Labão tirou a carga dos camelos e lhe deu palha e capim. Depois trouxe água para que o empregado de Abraão e os seus companheiros lavassem os pés. Quando trouxeram a comida, o homem disse: Eu não vou comer enquanto não disser o que tenho para fazer. Fale, disse Labão. Então ele disse o seguinte: Eu sou empregado de Abraão. O Senhor Deus abençoou muito meu patrão e ele ficou rico. O Senhor lhe deu rebanhos de ovelhas e cabras, gado, prata, ouro, escravos e escravas, camelos e jumentos. Sara, sua mulher, mesmo depois de velha, deu um filho ao meu patrão, e o filho herdará tudo que o pai tem. O meu patrão me fez jurar que eu faria o que ele ordenasse e me disse: Não deixe que meu filho case com nenhuma mulher desse país de Canaã, onde estou morando. Vá até o lugar onde mora a família do meu pai e no meio dos meus parentes escolha uma mulher para ele. Então eu perguntei: E o que é que eu faço se a moça não quiser vir comigo? Ele me respondeu: Eu tenho obedecido fielmente a Deus, o Senhor. Ele enviará o seu anjo para estar com você e tudo dará certo. No meio da minha gente, na família do meu pai, você escolherá uma mulher para o meu filho.
Se você falar com os meus parentes e eles não quiserem dar a moça, então você ficará livre do juramento que me fez. E foi assim que hoje cheguei ao poço e disse a Deus o seguinte: Ó Senhor, ó Deus de Abraão, meu patrão, eu peço que aquilo que vou fazer dê certo. Eu estou aqui ao lado do poço. Quando uma moça vier tirar água, eu vou pedir que me dê de beber da água do seu pote. Se ela concordar e também se oferecer para tirar a água para os meus camelos, que seja essa a que escolheste para ser mulher do filho do meu patrão. Eu nem havia acabado de fazer essa oração em silêncio quando Rebeca veio com um pote no ombro, desceu até o poço e tirou a água. Aí eu disse: Dê-me um pouco de água, por favor. Ela baixou depressa o seu pote e disse: Pode beber, eu vou dar de beber também aos seus camelos. Então eu bebi e ela deu água também aos camelos. Em seguida perguntei: Quem é o seu pai? Ela respondeu: Eu sou filha de Betuel, filho de Milque e de Naor. Então coloquei uma argola no nariz dela e duas pulseiras nos seus braços. Eu me ajoelhei e adorei a Deus. E louvei o Senhor, o Deus de Abraão, meu patrão, que me guiou diretamente aos seus parentes, a fim de que levasse a filha do irmão do meu patrão para o seu filho. Agora digam se vocês vão ser bondosos e sinceros com o meu patrão. Se não, digam também para que eu resolva o que fazer. Labão e Betuel responderam: Tudo isso vem de Deus, o Senhor, e por isso não podemos dizer nada nem a favor nem contra. Aqui está Rebeca, leve-a com você, que ela seja a mulher do filho do seu patrão, como o Senhor Deus já disse. Quando o empregado de Abraão ouviu essas palavras, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou Deus, o Senhor. Em seguida, pegou vários objetos de prata, de ouro e vestidos e os deu a Rebeca. E também deu presentes caros aos irmãos e à mãe dela. Então ele e os seus companheiros comeram e beberam e passaram a noite ali. No outro dia de manhã, quando se levantaram, o empregado disse: Deixem que eu volte para a casa do meu patrão. Mas o irmão e a mãe de Rebeca disseram: É melhor que ela fique com a gente alguns dias, talvez uns 10, e depois poderá ir. Mas o empregado respondeu: Não me façam ficar aqui. O Senhor Deus fez com que a minha viagem desse certo. Deixem que eu volte para a casa do meu patrão. Então eles disseram: Vamos chamar Rebeca para ver o que ela diz. Eles chamaram a moça e lhe perguntaram: Você quer ir com esse homem? Quero, respondeu ela. Aí deixaram que Rebeca e a mulher que havia sido sua babá fossem com o empregado de Abraão e os seus companheiros e abençoaram Rebeca, dizendo: Que você, nossa irmã, seja mãe de milhões e que os seus descendentes conquistem as cidades dos seus inimigos. Então Rebeca e as suas empregadas se prepararam, montaram os camelos e seguiram o empregado de Abraão. E assim eles foram embora. Isaac tinha vindo ao deserto onde ficava o poço daquele que vive e me vê, pois morava no sul de Canaã. Ele havia saído à tardinha para dar um passeio pelo campo quando viu que vinham vindo camelos. Rebeca também olhou e, quando viu Isaac, desceu do camelo e perguntou ao empregado: Quem é aquele homem que vem andando pelo campo na nossa direção? É o meu patrão, respondeu ele. Aí ela pegou o véu e cobriu o rosto. O empregado contou a Isaac tudo o que havia feito. Então Isaac levou Rebeca para a barraca onde Sara, sua mãe, havia morado, e ela se tornou a sua mulher. Isaac amou Rebeca e assim foi consolado depois da morte da sua mãe. Olha que interessante, né? Primeiro, a honra do servo de Abraão. Eu fico tão admirado com isso, porque hoje a gente dificilmente tem honra entre pessoas que você conhece. E antes, a honra do servo. O servo, ele acreditava tanto em Abraão que ele orava para o Deus de Abraão, que também era Deus dele. Mas ele falava: eu estou orando para o Deus do meu patrão. E orava para o Deus de Abraão. E é muito interessante porque a Bíblia ela diz que a gente pode testar Deus. E o próprio servo colocou em xeque o teste para Deus. O servo ele pegou e falou: vou testar Deus aqui e vou ver se é essa mulher mesmo. E ele acabou de pedir, Deus respondeu. E é engraçado como isso eventualmente acontece. Antes eu tinha muito receio de testar Deus. Na minha vida, praticamente eu só agradeço o que Deus fez por nós, né, minha paixãozinho. Mas muito recente, eu vou falar que é tão recentemente que foi na quinta-feira. Na quinta-feira a gente foi para uma praia aqui no Caribe, a gente está morando aqui nessa área. Quando a gente estava voltando, eu fiz um pedido mental, assim, né? Mas não algo proposital. Mas eu fiz um teste para Deus. Eu falei: o Senhor, se o Senhor quiser que eu saia daqui, né, e vá para um outro lugar,
me manda o sinal. Nossa, gente, não pede para Deus, não. A resposta vem a cavalo. Resposta vem a cavalo. Então, assim, eu acredito muito nesses testes. Mas o que eu quero dizer é que é muito legal, porque Deus, ele dá o que você pede, desde que você peça com um propósito em Deus. A gente pede, mas pede errado. A gente pede com propósito no nosso coração. A gente pede com propósito na gente. A gente não pede com propósito em Deus. E a gente Então, pede com o nosso tempo, e nem sempre o nosso tempo é o tempo de Deus. Aqui veio rápido, mas às vezes a gente passa uma vida pedindo e às vezes nem acontece. pode ser. Eu vou dizer uma coisa assim, eu tenho uma certeza no meu coração tão grande, eu conto isso para minha esposa e vai ser a primeira vez que eu vou falar isso para os outros, e isso eu incluo todo mundo, porque só minha esposa sabe disso. Eu tenho uma certeza tão grande no meu coração que Deus faz as coisas por mim, nunca foi no meu tempo, mas assim, coisas que eu desejo que eu não pedia para Deus, mas coisas que eu desejava, as coisas foram acontecendo e tudo aconteceu. Hoje meu maior pedido é me entregar para Deus, porque eu acho que eu quero me tornar próximo a Deus, Mais próximo. muito mais próximo. E olha que legal como o ser humano é, né? Deus, ele entrega e aí o ser humano, ele pensa e tenta voltar atrás. Então, o servo de Abraão, ele encontrou todo mundo, falou para todo mundo, contou a história tudo de novo e falou: ó, deixa eu levar a Rebeca. E aí o pai da Rebeca falou assim: não, beleza, ela tá aqui, pode levar ela. Só que no outro dia eles pensaram e falaram assim: deixa a Rebeca ficar mais 10 dias com a gente. Como que é a nossa relação com Deus? Deus, ele fala e aí você, vou fazer. Aí você deita, pensa, fala, não, não é bem assim e tal. Senhor, eu vou fazer isso daqui um mesinho, daqui 3 meses. E aí foram falar com a Rebeca falou, não, eu quero ir. Então, como é a nossa relação com Deus?